Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que são os nomes das variáveis, né? Ou identificadores válidos. Então nós vamos ver que tem algumas regras, né? E também algumas convenções que precisamos seguir, ou que devemos seguir, na verdade, quanto à nomeação de variáveis. E quais são essas regras? Bom, primeiramente, os nomes das nossas variáveis somente podem começar com letras ou esse símbolo aqui de underline, né? Somente esses dois tipos de caracteres que podem ser utilizados aqui para a gente começar a nomear nossas variáveis. Então, as nossas variáveis não podem ter espaços nem caracteres especiais. Então, basicamente isso daqui. Somente pode usar letra e inicializar pelo underscore para que seja válido, né? Para que o identificador ele seja válido. Então, temos aqui alguns exemplos, como por exemplo, esses exemplos aqui que são exemplos válidos. Minha variável é válido, né? Meu nome também é válido. Esse underline olá também é válido. Underline oi. Esse nome esquisito aqui e esse outro esquisito aqui também são válidos. Coisas como i1, né? Também é válido. Começou com letra e depois veio uma sequência de caracteres, né? E que não tem nenhum caractere especial, então esse aqui também é válido. Esse também é válido e esse daqui também é válido. End. Então todos esses exemplos aqui são identificadores válidos. Mas temos aqui alguns inválidos e vamos verificar por que é que eles são inválidos. Esse primeiro aqui, ó, body. Por que ele é inválido? Porque ele utiliza um caractere especial aqui, esse tracinho. Isso torna esse identificador inválido. Outro, 2D, 3D. Esses dois são inválidos porque começam com números e não pode. Tá? Esse outro aqui também é inválido. Por quê? Porque essa alguma variável tem espaço e não pode ter espaço entre os nossos identificadores. Esse outro aqui, árvore, né? Também é inválido porque usa um caractere especial, aqui um caractere acentuado. Também não pode, e nem esse daqui, porque usa outro caractere especial. Agora note esse exemplo aqui, que é essa variável chamada de true. Ela, segundo a nossa regra, ela seria válida, certo? Ela começa com letras, beleza? Não tem nenhum caractere especial e não tem nenhum espaço. Então ela poderia ser um caractere válido. Mas por que ela não é um caractere válido? Porque ela entra no grupo das palavras reservadas. O que são essas palavras reservadas? Bom, quando os criadores de Lua criaram essa linguagem de programação, eles escolheram algumas palavrinhas para eles. Então eles tomaram, né, o direito de escolher algumas palavras. E são todas essas daqui. Então, embora essa daqui poderia ser uma palavra válida, né, um identificador válido para a variável, não é porque está no grupo das palavras reservadas. Então, se nós viermos aqui, vamos ver aqui que está o true. Então, nenhuma dessas palavrinhas eu posso utilizar, beleza? São palavras reservadas. Então, todos esses exemplos aqui são identificadores inválidos, correto? Então, nenhum desses a gente pode colocar para dar nomes às nossas variáveis. Note só que Lua ela é uma linguagem de programação que faz diferença entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Então, por exemplo, a palavra end é uma palavra reservada. Se a gente procurar ela aqui, ela vai estar logo na primeira posição aqui, end. No entanto, a palavra end não é uma palavra reservada. Por quê? Porque esse daqui começa com A maiúsculo e é diferente dessa outra palavrinha que começa com A minúsculo. O mesmo acontece para esse end aqui todo maiúsculo, que também é diferente desse end que tem só a primeira maiúscula, que também é diferente desse end aqui que tem todas minúsculas. Então, esses dois aqui são nomes válidos e diferentes. Por isso que aqui em cima entrou no grupo de nomes válidos a palavra end com tudo maiúsculo. Agora, se eu coloco end tudo minúsculo, aí vou entrar no grupo das palavras reservadas e vai ser um identificador não válido. Tranquilo? O mesmo acontece quando a gente escolhe qualquer outra dessas palavras. Se eu escolhesse aqui not em letra maiúscula, é uma coisa. Agora not em letra minúscula é outra coisa. Beleza? Continuando aqui, nós temos algumas convenções.
Convenções a gente pode entender como acordo. Vamos combinar alguma coisa e a gente consegue se entender melhor. É exatamente isso. Algumas convenções. Que convenções são essas? Nomes que começam com sublinhado, seguido por letra maiúscula, tais como version, né? Nós temos esse exemplo aqui, ou seja, começou com sublinhado, né? E depois veio uma letra maiúscula, toda maiúscula, são reservados para variáveis usadas por Lua. Aonde que a gente encontra isso daqui? Lá no ponto 3.1 das conversões léxicas. Aqui no manual de Lua, ponto 3.1, convenções léxicas, melhor dizendo. Aqui a gente encontra isso daqui, ó. Certo? Lua, diferencia maiúscula de minúscula, e ela usa esse tipo de nome, né, esse tipo de padrão, para representar variáveis de Lua. Então, se ela usa esse tipo de padrão, nós vamos não utilizar esse tipo de padrão. Então, por mais que isso daqui seja um identificador válido, a gente chegou num acordo, numa convenção, de não utilizar esse tipo porque a gente deixou que Lua utilizasse. Tá ok? E esse padrão aqui fica bem parecido, bem próximo, fica bem esquisito. Poderíamos também evitar um pouco de utilizar ele, e a gente vai ver isso mais para frente, mas por hora é assim. Então, essas são algumas convenções. Não são regras, são acordos, beleza? E seguindo essa mesma linha de raciocínio, nós temos também algumas convenções quanto à representação de nomes de algumas variáveis. Por exemplo, nós temos aqui que variáveis que não vão ter o seu valor modificado, né, são conhecidas como constantes. Então é constante porque o valor dela não vai mudar, mantém sempre o mesmo, por isso essas variáveis são conhecidas como constantes. E elas são representadas, né, com letras maiúsculas. Então nós temos alguns exemplos, como essa palavra aqui, constante, ou pi, né, constante, ou o sei lá o que eu separei aqui por sublinhado, né, uma vez que não tenho como colocar uma letra minúscula, porque senão não seria somente letras maiúsculas na nossa convenção. Então, por exemplo, note esse exemplo de pi, né? Pi é uma constante matemática. Então, geralmente a gente tende a representar pi como 3 ponto alguma coisa. Pode ser 3.1, 3.14, né? 3.14, 3.1415. Enfim, você vai definir a precisão desse número. Mas esse número não vai mudar em tempo de execução. Por isso a gente representa essas constantes com letras maiúsculas. E seguindo esse estilo de escrita, nós temos alguns padrões também para a gente nomear nossas variáveis. E aqui eu trouxe pelo menos 2. Você pode utilizar o padrão camel case. O que ele quer dizer com isso? Que você vai usar um nome composto na sua variável, por exemplo, uma vez que você não pode utilizar espaço, você não pode fazer assim, então você separa utilizando a primeira letra da segunda palavra ou da próxima palavra em maiúsculo. Assim, ó, ficaria nome e depois composto. Se eu tivesse outro nome para colocar, eu colocaria aqui mais qualquer e depois coisa. Então, esse é um padrão para a gente escrever as variáveis. Um outro padrão é o snack case, bem parecido com o de cima, só que aqui, onde eu colocaria um espaço, eu coloco um underline. Então, a gente pode utilizar esses dois padrões. O interessante no código é sempre escolher ou um ou outro, senão vai ficar uma bagunça. Uma hora a gente escreve coisa assim, outra hora a gente pega e faz assim. Então, para evitar esse tipo, a gente escolhe um que a gente acha mais interessante e utiliza. Tá certo? Então, essas são algumas coisas que a gente precisa saber relacionado à nomeação das nossas variáveis. Tendo tudo isso, essa ideia clara, a gente vai poder seguir e trabalhar com as nossas variáveis agora com muito mais segurança e de maneira muito mais profissional.